Oi, gente, eu sou a Laura. Oi, gente, eu sou a Rebeca. E sejam bem-vindos ao terceiro episódio e talvez último do nosso podcast. Exatamente. Se você está chegando agora, a regra é clara. A nossa convidada escolhe o nome do podcast no fim do episódio. Agora a gente vai começar a nossa audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 21 anos. Sou loiro escuro, com umas mechas loiras, descoloridas. Eu tô usando um tube top preto e um colar prata. Eu sou branca, tenho 21 anos, meu cabelo é castanho escuro e eu tô usando uma blusa branca. Nos últimos episódios nós falamos sobre corais e anatomia dos peixes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre gente, seres humanos, comunidades que vivem do mar. E para esse episódio nós trouxemos uma convidada com uma bagagem incrível em conflitos socioambientais e pesca artesanal. E a gente está aqui com a professora Débora Santos Prado. E ela é doutora em Ambiente e Sociedade pela Unicamp e docente aqui no Instituto do Mar. E o currículo dela é extenso. Ela tem pós-doutorado pela Unifesp, pela Universidade de Waterloo, no Canadá, onde ela pesquisou justiça ambiental na pesca artesanal e é especialista em governança, gestão participativa e populações tradicionais. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu vou fazer a minha audiodescrição, então. Eu sou uma mulher alta, tenho cabelos castanhos escuros na altura do ombro. Eu tô vestindo uma blusa branca com uns frufrus, que eu achei bem frufru, e um colar preto, branco e vermelho. E é isso. Perfeito. Uns anéis, acho que tá suficiente. Obrigada pelo convite, gosto muito de falar sobre gente. Acho que é importante, né? Isso. Bom, para começar, a sua área é meio ambiente e desenvolvimento da zona costeira. Para quem ouve, às vezes pode parecer que desenvolvimento e meio ambiente são meio que coisas opostas. E a gente quer saber o que exatamente analisa o desenvolvimento de zona costeira. Tá. O campo do meio ambiente e desenvolvimento é um campo bem crucial, e não só aqui para o IMAR, né, no Instituto do Mar da Unifesp, mas para toda discussão ambiental, vamos assim dizer, porque esse é um campo essencialmente interdisciplinar. Por que eu falei que é importante para o IMAR? Porque a gente está justamente num instituto, né, que se forja interdisciplinar desde a sua gênese. Então, a discussão de meio ambiente e desenvolvimento, ela é interdisciplinar porque, de fato, ela precisa, né, de muitas áreas do conhecimento, muitas disciplinas para a gente fazer com que essa área, de alguma maneira, dê conta da problemática que é o desenvolvimento e a conservação ambiental num território particularmente importante, que é a zona costeira, nessa interface território terrestre e marinho. Ela é interdisciplinar e ela envolve o quê? Ela envolve as ciências ambientais de um modo geral, a própria ecologia e outras áreas das ciências naturais, e ela também envolve inúmeras disciplinas das ciências sociais, a sociologia, a ciência política, a antropologia, as humanidades em geral, a economia. Então ela é um campo, né, interdisciplinar em sua essência, e eu tenho uma formação em biologia, né, mas fiz uma trajetória interdisciplinar. Então meu doutorado vai ser muito mais nas ciências sociais, por exemplo. E o que analisa, né? Quem trabalha com meio ambiente e desenvolvimento está muito interessado em articular todas essas disciplinas para entender como é que o desenvolvimento acontece, né? E em que medida essa relação entre desenvolvimento e conservação ambiental opera na prática. Porque a gente tem, de um lado, uma série de vetores de desenvolvimento econômico, uma série de setores, de atividades, e quando a gente está falando da zona costeira, isso é mais interessante ainda, porque é onde está a maior parte da população mundial, né? Está, né, residindo a pelo menos de 100 quilômetros da zona costeira, então o boom populacional está aqui, e a gente tem uma série de setores econômicos muito importantes também acontecendo nessa região, nesse território costeiro, né? Por conta disso, muitos impactos acontecem. Então o desenvolvimento econômico ele está, né, de alguma maneira, sem dúvida, trazendo impactos positivos do ponto de vista social e econômico, mas ele também deixa impactos ambientais
muito significativos. Então, quem trabalha com meio ambiente e desenvolvimento está interessado justamente em como é que acontece essa dinâmica de pensar o desenvolvimento de uma atividade econômica, né, e de como as populações estão nesse território, estão se reproduzindo social, simbolicamente, materialmente, né, e em que medida isso impacta também os ecossistemas costeiros e marinhos, né. O mais interessante, do meu ponto de vista, é pensar esse campo numa perspectiva sistêmica. Então, a gente, né, historicamente, começa a olhar as coisas com microscópios. Isso significa que a gente quer se especializar cada vez mais numa área de conhecimento específica. Então, eu quero estudar a espécie arbórea do manguezal, eu quero estudar uma espécie específica de peixe, ou eu estou interessada especificamente em analisar a conjuntura econômica de um setor específico. Desde a perspectiva que eu acho mais interessante, a gente pode olhar para esses, né, tudo isso, toda essa dinâmica que eu contei que acontece na zona costeira, desde uma perspectiva sistêmica, entendendo que os sistemas sociais e o sistema ecológico, eles estão interligados e eles são interdependentes. Isso é muito importante, isso é um salto quando a gente fala que a gente sempre se especializou e depois a gente começa a olhar as coisas mais sistêmicas e mais interdisciplinares, porque para dar conta dessa complexidade, que é pensar meio ambiente e desenvolvimento, que horas são entendidas como coisas, né, dicotômicas ou opostas, é para a gente começar a ver como é que as coisas podem se relacionar, não necessariamente de forma oposta, né? Se é que isso é possível em alguma medida. Eu entendo que algumas sim, mas a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso. Então, do modo geral, esse é um campo interdisciplinar e que é mais interessante, do meu ponto de vista, que a gente sempre olhe pensando no sistema social relacionado com o sistema ecológico, dentro do que a gente chama de sistema socioecológico, tá? O que a gente faz repercute nos sistemas ecológicos ou nos ecossistemas. Então, as ações humanas, elas causam algo nos ecossistemas, né, naturais, ou no nosso caso, nos ecossistemas costeiros e marinhos, e por sua vez, todos os fenômenos naturais impactam diretamente o que acontece com a gente. E se a gente está falando de mudança climática, isso é mais evidente ainda, né? E nesse momento em que a gente se vê muito mais vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas nesse território, né? Que é de fato de cara com um fenômeno enorme que é o mar, enfim, o que envolve aí essa dinâmica, as dinâmicas ecossistêmicas. O que tem totalmente a ver com a saúde ambiental, né? Sem dúvida nenhuma. Então, os sistemas sociais, o sistema social, as diferentes populações, os grupos sociais, eles dependem diretamente dos ecossistemas para a sua saúde, né? E a qualidade dos serviços ecossistêmicos, a qualidade desse ambiente impacta diretamente na saúde dessas populações. Então, um ambiente, né, que a gente diz saudável, conservado, que consegue garantir qualidade de serviços ecossistêmicos, ele de fato garante muito da nossa sobrevivência, da nossa segurança alimentar, da nossa qualidade de vida enquanto espécie humana, né? Então tem a ver saúde. Hoje a gente até trabalha com o conceito de saúde única, que é de fato pensar o quanto a saúde do ambiente está relacionado com a nossa saúde, né? Com a saúde humana. Bom, você estuda, né? Conflitos e justiça ambiental. Do seu ponto de vista, como essa degradação ambiental impacta diretamente o desenvolvimento social e econômico dessas comunidades pesqueiras e o que acontece com essas famílias quando o mar muda? Tá. Eu trabalho essencialmente mesmo com essas comunidades que têm uma relação de dependência com o mar, né? Então, são povos e comunidades tradicionais costeiras, que a gente fala, né? E que só são caiçaras aqui nesse território, né? Para o resto do litoral brasileiro, a gente tem outras denominações, né? Então, tem os povos que são pescadores artesanais, mas que lá no Ceará vão ser chamados de jangadeiros, por exemplo. Então, eu trabalho com esses povos do mar, né? Que a gente diz que tem uma relação de dependência com aquele território e com aqueles recursos. Portanto,
como eles têm uma dependência dos recursos e daquele território, todas as ações de desenvolvimento que acontecem naquele território, no entorno do território que eles vivem, que eles dependem para viver, causa inevitavelmente impactos ali nos seus modos de vida, né? Então existe essa relação direta entre o que acontece em termos de políticas de desenvolvimento, em termos de empreendimentos novos que chegam naqueles territórios, com como é que eles vão viver. Então, basicamente, né, falando a grosso modo, essa relação é direta. E eu estou muito interessada em entender quando é que essas relações causam conflitos, né? Que tipo de ações desencadeiam conflitos, né? Entendendo o conflito como algo não necessariamente ruim, mas que ele revela, né? Revela que existe ali uma diferença de interesses, uma sobreposição de interesses, ou porque existe uma sobreposição no espaço ou no território que se quer utilizar, ou porque há uma sobreposição no uso daquele recurso, portanto, muitas vezes setores econômicos parecidos podem disputar, como é o caso, né? Esses povos que dependem da pesca, normalmente a pesca artesanal, entram em disputa constante com a pesca industrial, porque eles estão com sobreposição de recursos, muitas vezes, e em muitos casos sobreposição de espaço, né? A gente tem um zoneamento ecológico-econômico que nem permite que barcos grandes entrem em todas as áreas aqui mais próximas da costa, mas ainda assim isso pode acontecer e isso gera conflitos. Depois a gente tem conflitos com outros setores econômicos, então frequentemente essas populações estão em conflito com o setor de petróleo e gás, com agora mais recentemente, né, toda essa discussão das mudanças climáticas tem gerado um crescimento, né, um olhar para o desenvolvimento das energias renováveis. Portanto, o estabelecimento das eólicas passa a ser um novo vetor econômico que impacta, né, e que gera novos conflitos com essas comunidades. O próprio setor de turismo é um setor que também conflita, porque é muito comum no Brasil que a gente ainda pense uma lógica de turismo econômico de massa, né, protagonizado por grandes grupos econômicos, quando essas comunidades estão reivindicando um turismo de base comunitária, onde elas possam ser donas do próprio negócio, não vão ser necessariamente funcionárias de um grupo, né, econômico de fora que chega e estabelece um hotel, um resort, enfim. Então, existem outros inúmeros setores econômicos que vão, de alguma maneira, conflitar com essas comunidades e que passa a ser um conflito não só que também se origina pelo uso e pela sobreposição de um interesse, seja um espaço, seja o uso de um recurso, mas porque esses impactos afetam diretamente a vida dessas populações, como eu estava dizendo antes. Então, essas comunidades muitas vezes começam um conflito porque elas são impactadas por algo, por poluição, por perda de território, por degradação ambiental e que consequentemente compromete os recursos pesqueiros que elas dependem, por exemplo. Então tem uma série de dinâmicas que acontecem nesse território que geram o que a gente chama dos conflitos socioambientais. Então esse campo de conhecimento, assim como o meio ambiente e o desenvolvimento, que vai olhar também para os conflitos ambientais, está muito interessado em como é que se dá essa dinâmica dessas relações, né? Do que é produzido, de como a produção é distribuída, de quem se beneficia, de quem não se beneficia, de quem é mais ou menos impactada, como é que essas decisões são tomadas, em que medida, né, a gente tem mecanismos de gestão que minimizem essas desigualdades. Então, tudo isso está dentro desse campo relacionado ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Sim, é uma questão de sobrevivência cultural também, né? O que nos leva ao nosso tema central do nosso projeto, que é a segurança alimentar. A gente já fez outros... Esse é o desafio 3, né? Da empresa. E a gente já pesquisou bastante sobre os riscos de quem depende diretamente do mar. Tanto para comer quanto para sobreviver economicamente, né? E na sua visão, quais são os maiores desafios de governança e adaptação para as comunidades hoje em dia? De adaptação às mudanças climáticas, especificamente. É isso. São vários os desafios, né? Então, acho que até agora eu falei bastante sobre os desafios relacionados com o desenvolvimento, as políticas de desenvolvimento, do que se entende por desenvolvimento, que está muito associado ao crescimento econômico, né?
e não necessariamente ao desenvolvimento no seu sentido mais amplo, que inclui segurança alimentar, saúde, né? Enfim, então acho que do ponto de vista mais específico de mudanças climáticas, são vários os desafios, né? Primeiro que é isso, os impactos das mudanças do clima, eles vão atingir de forma diferente as pessoas. Não significa que pessoas de condições econômicas maiores e menos vulnerabilizadas do ponto de vista social, econômico, etc., não vão ser afetadas, elas podem ser afetadas. Mas elas vão conseguir se recuperar de forma muito mais fácil, né? Essas comunidades, elas já vêm de um estágio de marginalização, elas já são comunidades vulnerabilizadas. Elas não são vulneráveis em essência, elas foram vulnerabilizadas por um processo social, histórico, né, de marginalização mesmo, de exclusão dos processos de tomada de decisão, né? Elas não decidem quem é que vai implantar um porto sobre o seu território. Então, elas estão à margem dos processos de decisão. Portanto, a forma como elas vão lidar, ou se recuperar, ou se adaptar aos eventos climáticos extremos, por exemplo, aqui nessa região, são diferentes e elas normalmente são mais prejudicadas. Então, tudo isso tem a ver com toda essa discussão que a gente ouviu muito agora na COP30 de justiça climática. De como é que a gente vai garantir que esses grupos tenham voz, tenham visibilidade, tenham condições de se adaptar a essas mudanças do clima, aos processos erosivos, né, às ressacas. O próprio aquecimento, né, da temperatura do oceano impacta diretamente as espécies às quais essas comunidades dependem, né? Então, também esse é um grande desafio. Então, um dos desafios, ele é ambiental. Como é que a gente vai garantir que esses ecossistemas que são fundamentais para essas comunidades, cito, por exemplo, os manguezais, os recifes de coral, os estuários, né, que são áreas berçário da reprodução dessas espécies para essas comunidades que dependem da pesca, por exemplo, né? A gente tem um desafio grande que é garantir a integridade desses ecossistemas. Então, esse é um primeiro desafio que eu diria que impacta diretamente como é que essas comunidades vão ter sua segurança alimentar garantida, como é que elas vão ter saúde, como é que elas vão conseguir se reproduzir social e tal, e culturalmente. Tem um outro desafio que é o desafio social e econômico, né? Então, como é que a gente vai garantir que na escassez de recursos que elas dependam, elas consigam se alimentar, sobreviver, né? Exatamente. Como é que a gente vai garantir isso? Existem uma série de possibilidades da gente lidar com esse desafio, mas esse desafio está posto. Então, a gente costuma dizer, né, nessa discussão que uma comunidade, né, tradicional, uma comunidade de pesca artesanal, ela depende necessariamente do seu território. Se a gente tira o território dessa comunidade, a gente tira a chance, né, dessa vida acontecer, dessa sobrevivência acontecer, estendendo o território para o mar. Então, hoje a gente também usa a terminologia do maretório, que é justamente esse espaço especial que tem que ser protegido para que essas comunidades consigam sobreviver, garantir a reprodução dos seus modos de vida. Então, esse também é um desafio social e econômico. A gente tem território garantido. Primeiro, a gente tem um território saudável, os ecossistemas estão conservados, né? Então, a gente consegue garantir serviços ecossistêmicos para essas comunidades. Depois, em que medida, né, elas já não sentem os efeitos da degradação ambiental? A mudança do clima é um desses efeitos, não só, mas de fato impacta. Então, a gente precisa do quê? De cadeias produtivas mais interessantes, né? Então, um pescador que consiga valorizar ali o teu produto, ele vai conseguir, né? Se a gente tem uma valorização da cadeia da pesca artesanal, por exemplo, a gente vai conseguir que mesmo que ele não tenha capturado recursos como ele capturava antes, então ele pega menos peixe, em palavras mais simples, ele vai conseguir vender um preço melhor. Sim. Hoje a gente tem muita dificuldade de tornar as cadeias produtivas dessas comunidades, não só da pesca, a gente pode até expandir para o turismo de base comunitária, né? Valorizar essas cadeias produtivas para que eles tenham condições socioeconômicas interessantes. E não que eles entreguem o pescado para um atravessador pagando muito pouco para eles no quilo, né, do pescado, quando eles poderiam vender direto para os consumidores, para os restaurantes. Então esse é um caminho
porque há esse desafio colocado. E eu acho que o último desafio que eu diria, né, então tem o ambiental, tem o socioeconômico, como é que a gente fortalece essas cadeias produtivas. O último é um desafio mais político-institucional. Então, como é que a gente vai criar planos de adaptação climática que sejam inclusivos, participativos, que de fato envolvam, né, esses grupos na tomada de decisão? Eles estão participando do ponto de vista de, né, uma participação qualificada nesses processos? Eles estão dizendo que de fato faz sentido esse plano? Eles estão dentro da... Né, eles estão sendo considerados, eles estão inseridos e estão sendo considerados, né, da forma como eles precisam ser considerados. Sim. Então essas são todas questões que permeiam um pouco os desafios relacionados às mudanças climáticas para esses grupos. E aí, né, do ponto de vista de segurança alimentar, eu acho que é fundamental um olhar atento para esse segundo grupo de desafios que eu digo, que é como é que a gente torna essa cadeia produtiva mais valorizada, né? Então, quando a gente criminaliza os modos de vida dessas comunidades, a gente também impacta em segurança alimentar. Sim. Tem até eu não sei se é um projeto, uma lei, que tem algumas épocas que você não pode pescar tal espécie e o governo vai lá e te paga o que você não pescou. Tem isso, não tem? Tem. Isso é uma política pública que é o seguro-defeso. Então, em épocas, ela é uma política que também é social e ambiental, porque durante o período reprodutivo de algumas espécies, os pescadores não podem pescar. Então, esse é um jeito de garantir que os estoques vão conseguir, né, se manter. Então, eles fazem, para algumas espécies específicas, até cálculos de biologia populacional e tal, para entender como é que está o estoque. Em alguns casos, essas espécies vão ser consideradas como ameaçadas de extinção e não vai poder ter pesca. Mas, para outras, essa é uma política que garante a parada da pesca nos momentos de reprodução da espécie. E, para isso, o governo paga o seguro-defeso, que é um salário para que o pescador consiga se manter durante aquele período de 3 meses, e aí depende um pouco das espécies. Nem todas as espécies têm seguro-defeso, tá? Mas algumas têm, e essa é uma forma, uma estratégia de garantir que essas famílias tenham a sua, pelo menos, segurança alimentar garantida, né? E aí vai ter uma série de discussões a respeito da eficácia dessa política, mas ela é uma política hoje muito importante para muitas famílias que dependem do mar para sua sobrevivência, né? Perfeito, então, né? Professora, obrigada. Acabou! Não tinha mais uma? Já foram, né? Não. 3? Ah, é? Não tá foi? bom. Rapidinho aí, ó. Não, tem a última, né? Você quer fazer essa pergunta? Pode ser. Depois vocês Deixa eu cortam. agradecer a professora. Muito obrigada, professora, por trazer essa visão mais humana, mais social para o nosso projeto. Foi fundamental, com certeza. Acho que uma das mais importantes também, né? Porque a maioria, os 2 outros foram mais voltados para a vida marinha. Sim. Né? Então, o André Casas, que... Lá para dentro. Você, dentro do animal, assim, sabe? E o Gustavo com corais e tudo mais. E eu acho que uma das mais importantes é a nossa vida mesmo, né? O nosso futuro. Querendo ou não, o nosso futuro tá no mar. Sim. Né? E não só o nosso, mas principalmente quem depende do mar para viver, né? Para sobreviver, na maioria das vezes. E eu acho que tem uma coisa importante, que é esses povos, eles reconhecem isso, né? Muitas vezes a gente está aqui tentando dialogar com a sociedade em geral, quase num processo de convencimento. Olha, o oceano é fundamental, ele é um regulador climático, a gente depende do oceano. Essas populações, elas têm muita clareza disso, né? Não é uma novidade, elas já sabem isso. Então é muito importante que a gente de fato envolva, né, essa dimensão humana e aprenda com esse outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento tradicional, não é o conhecimento científico, mas que a gente dê braços e se torne de fato aliados nessa discussão, né? Acho que elas são populações que têm muito a contribuir com a gente. É igual na nossa época, assim, a gente sempre achou que o pulmão do mundo era a Amazônia, nos livros de ciências e tudo mais.
do Fundamental 1, 2, ensino médio, e a gente descobriu que não, mas faz pouquíssimos anos que saiu alguma coisa mais pública, assim, que a gente conseguiu ver, sabe? Sim. E é muito importante saber dessas coisinhas principais, assim, que são coisas pequenas, mas não é tão pequeno quanto a gente acha, né? Não é. E assim, só para dar a dimensão de que não é pequeno, a gente está agora num processo de construir o nosso planejamento espacial marinho. Então, o campo do meio ambiente e desenvolvimento está inteiro agora, né? Pensando nessa área específica. Agora a gente está falando mais do bioma marinho, né? No planejamento espacial marinho, mas que é fundamental para todas essas questões, para pensar como é que a gente vai dividir, né? Espacializar todas essas zonas de uso, de proteção, para quem, como, né? Então, agora não tem nada de pequeno mesmo. Sim. Tem algo muito grande, especialmente por conta do investimento todo em economia azul, que é a nova fronteira econômica que agora a gente vai lidar. Portanto, pensar as dimensões humanas é fundamental, né? E pensar desde essa perspectiva conectada com as ciências naturais também, né? Não isolada, mas como é que a gente trabalha junto, cada um com a sua disciplina, tentando pensar algo que seja, né, do ponto de vista ambiental sustentável, do ponto de vista social também. Sim, porque tem muita separação, né? Ciências humanas, ciências biológicas, tipo, como se não tivesse interligado. Depende do outro. Sim. Acho que vocês têm um grande desafio, que é fazer essa costura entre os três eixos, né? Por quê? Porque a gente é de uma geração que não foi formada assim. Sim. Eu até fiz meu doutorado na área interdisciplinar, mas eu sou bióloga, se for ver, que acabei fazendo uma trajetória interdisciplinar, mas a maioria das pessoas ainda opera nos seus eixos. Sim. Quando você dialoga dentro do eixo, então aqui no Lista a gente tem antropólogo, a gente tem sociólogo, a gente tem, né, direito, então as humanidades dentro das suas disciplinas, às vezes, né, sofrem para conseguir dialogar. Imagina entre os outros eixos. Então, isso é fundamental para a gente avançar. Mas, sem dúvida, é um pouco da tarefa de vocês lidar com professores de tantas áreas diferentes e fazer essa amarração. Não é fácil. Agora, o nosso momento final. Tem alguma sugestão de nome para o nosso podcast? Eu acho que eu poderia dar uma sugestão que tem a ver, eu acho, com até o percurso que vocês fizeram, né, com as pessoas que vocês convidaram, com o tema que vocês escolheram. De repente, de tudo que a gente falou, fica uma palavra aqui que eu acho que pode interdisciplinar. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Pode interdisciplinar. Aí você olha pra cá e fala, esse foi o pode interdisciplinar. Esse foi o pode interdisciplinar. E foi isso. Esse foi o nosso episódio. Talvez o último, eu espero que não. Não, tomara que não! E assim, encerramos nossa minissérie sobre mudanças climáticas e segurança alimentar. Esperamos que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente. E é isso. Deixa um like, se inscreve no canal e comenta e compartilha com seus amigos.